Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, uma saudação muito amiga a todos vós que estáis presentes nesta Sé Catedral e a todos os que acompanham esta celebração através dos meios de comunicação social aqui presentes, a Vitec, a Antena 1 e a Rádio Clube de Angra. Mais uma vez, neste 19º domingo do Tempo Comum, a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João recorda-nos que a Igreja recebeu o dom por excelência do Senhor Jesus, a Eucaristia. E é o dom por excelência porque é Ele próprio, a sua pessoa, que se dá a nós. Como nos diz o Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a Igreja, quando a Igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e da ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central da salvação torna-se presente e realiza-se também a obra da nossa redenção. Preparemo-nos espiritualmente para esta celebração, recordando humildemente os nossos pecados. Confessemo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial nos nossos corações para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois sentou-se debaixo de um junípero e, desejando a morte, exclamou: Já basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto, um anjo tocou-lhe e disse-lhe: Levanta-te e come. Ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele alimento, caminhou durante 40 dias e 40 noites até ao monte de Deus, Horebe. Palavra do Senhor. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Seja eliminado do meio de vós tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados. Caminhai na caridade a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. Palavra do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia! Aleluia! O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele agora diz: Eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito nos livros dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, neste 19º domingo do tempo comum,
nós continuamos a escutar a leitura evangélica do capítulo 6 do Evangelho de São João, conhecido como o discurso de Jesus sobre o pão da vida. E o texto que nós hoje escutamos mostra-nos a oposição dos judeus à autoproclamação de Jesus como o pão que desceu do céu. Como é que ele diz: eu desci do céu? Nós sabemos as suas origens, conhecemos a sua família. Ele é o filho de José. Nós reparamos que, embora Jesus tenha dito: não murmureis entre vós, ele não vai procurar discutir a questão da sua origem divina. Ele prefere denunciar o que está por trás da atitude negativa dos judeus de não o aceitarem como o dom de Deus, de se instalarem nas suas certezas e nas suas seguranças, vivendo um ritualismo religioso e não tendo fome do verdadeiro pão que desceu do céu. Numa palavra, de não acreditarem nele, que é a palavra encarnada do Pai no meio da humanidade. E para Jesus, quais serão as condições essenciais para acreditar nele? Em primeiro lugar, Jesus diz: é preciso ser atraído pelo Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu suscitá-lo-ei no último dia. Ser atraído por Deus era uma expressão que já estava presente no profeta Isaías e que significava que o tempo da salvação já chegara, o tempo em que Deus instruiria o seu povo, mandando o seu Filho, conduzindo-os à fé. Serão todos instruídos por Deus. E daqui a segunda condição, a docilidade a Deus, aceitando a palavra que o Pai dirige a todos. No Antigo Testamento, dirigira-se através dos profetas, agora através da revelação que o Filho faz de si próprio. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim, não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Portanto, só aquele que vive em comunhão com Jesus encontra sentido para realizar-se nesta vida e abrir-se a uma vida definitiva, à vida eterna. Só quem come Jesus, o pão vivo, não morre, mas viverá eternamente. Quem acredita em mim, tenha a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Irmãs e irmãos, à luz deste texto evangélico, lancemos algumas interrogações à nossa própria vida. Nós acreditamos e aceitamos Jesus como o verdadeiro pão descido do céu para dar a vida ao mundo? Procuramos configurar a nossa vida com a dele, com as suas palavras, os seus gestos de amor, de fraternidade, de perdão, de partilha. O projeto de Jesus condiciona
as nossas opções, as nossas escolhas? O que significa para nós acreditar em Jesus? Significa apenas aceitá-lo como uma personagem histórica? Ou significa aderir à sua pessoa, deixarmos-nos ensinar por Ele? Celebrar a Eucaristia é comer o pão da vida, Jesus Cristo, ouvindo e, ao mesmo tempo, aderindo à sua palavra de salvação. Comermos o seu corpo entregue por nós. É, numa palavra, fortalecer-nos com o verdadeiro alimento. E termino citando uma belíssima passagem de São Gregório de Nisa, um doutor da Igreja do século IV, que numa das suas catequeses afirmava: dado que provamos o alimento desagregador da nossa natureza, portanto, o pecado, nós tivemos necessidade de outro alimento que reúna o que está disperso, para que, entrando em nós, seja um antídoto contra a força destruidora presente no nosso corpo. E qual é este alimento? É aquele corpo que se revelou mais forte do que a morte e foi o começo da nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Suscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, oremos a Deus, nosso Pai, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar a conhecer a vida eterna, e digamos com fé: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo Papa Francisco, Bispo de Roma, sucessor de Pedro, para que receba da Eucaristia o pão que vem de Deus, a força para dirigir a Santa Igreja, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por aqueles que em cada país e na nossa pátria se dedicam a trabalhar pelo bem comum, para que Deus lhes revele a sua bondade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos cristãos que entristecem o Espírito, que os marcou com o dom da caridade,
para que saibam perdoar-se mutuamente, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens que murmuram contra tudo, para que recebam de Jesus o grande dom de se deixarem instruir pela verdade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos membros desta comunidade paroquial, que estão cansados de caminhar como Elias, para que a palavra e o pão de Deus os reanimem, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pai Santo, que nos chamastes à fé e nos dais a comer o pão do céu, ensinai-nos a acreditar com toda a alma na palavra verdadeira do Evangelho e no alimento salvador da Eucaristia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente o nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Domingos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é o nosso digno, a Igreja quebrada.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.